nós devemos salientar a importância deste acórdão. Isso é absolutamente decisivo. Porque este acórdão tem importância, desde logo, porque defende o Estado de Direito. E defende também os valores constitucionais. Quer dizer, faz-nos ter mais confiança numa sociedade democrática e justa. E, por outro lado, também, este acórdão vem contribuir para que se apazigue aquele sintoma e aquele sentimento que nós vimos crescer na sociedade portuguesa, segundo o qual já nada é certo, que tudo pode ser alterado de um dia para o outro, que o Estado pode fazer aquilo que pode fazer sem responder perante nenhuma lei ou e este acórdão Tribunal Constitucional acaba por pôr um ponto final nessas dúvidas? Bom, eu acho que este acórdão, em primeiro lugar, reforça essa confiança dos portugueses no seu Estado de Direito, nas leis que têm, e também diz com clareza que os direitos dos portugueses não podem ser postos em causa de qualquer forma. E este acórdão vem, portanto, relegitimar o papel do nosso Tribunal Constitucional e da nossa Constituição. Mas deixa uma porta Nem aberta. tudo... Bom, aí há uma divergência de opinião com este governo, porque eu acho que não deixa a porta aberta nenhuma. Isto é, a porta sempre existiu. Um jurista, um constitucionalista ouvido pelo público, disse esta semana, numa frase que registrei, que o Tribunal não abre nenhuma porta. O Tribunal diz que há uma porta. Simplesmente essa porta, para ser aberta, tem que cumprir aquilo que são os valores constitucionais da justiça, da igualdade e da proporcionalidade. Ou seja, nada impede que haja uma convergência das pensões, mas daqui para a frente, quer dizer, não sendo retrospectiva. O ponto é este, é que o Tribunal diz que o valor da confiança não é um valor absoluto. Sim. Claro, pode ser posto em causa, ou pode ser ultrapassado. Mas essa ultrapassagem significa uma mudança nas regras da segurança social que assegurem a justiça entre gerações e a justiça também dentro da própria geração. Quer dizer, justiça intergeracional e justiça intergeracional. Ora bem, eu não me parece que o Governo seja capaz de fazer isso, porque já demonstrou por várias vezes que o Governo tem uma grande tendência para governar em litigância com a Constituição e com o Tribunal Constitucional. Mas outro aspecto deste acórdão é também a forma, é que foi decidido por unanimidade. Lembra-se da nossa conversa há 8 dias atrás, o Primeiro-Ministro garantiu aos portugueses que tinha tomado o maior cuidado no desenho das medidas por forma a evitar os riscos de constitucionalidade. Afinal de contas, chegamos à conclusão que não podemos ter confiança nos dotes de desenhador de medidas do Sr. Primeiro-Ministro. Porque não é a primeira vez que acontece, verdadeiramente é a terceira vez que acontece. E quais são as o Governo já teve um orçamento chumbado uma vez pelo Tribunal Constitucional, teve uma segunda vez e esta é a terceira vez que isto acontece. Mas, por outro lado, o Tribunal mostra com esta decisão de unanimidade que as críticas que foram dirigidas ao Tribunal não tinham razão de ser. E o Tribunal, com esta decisão, dá-se também ao respeito. Porque mostra com clareza que não há ali nenhum ativismo político por parte dos juízes, nem que as suas decisões são marcadas pela sua mundivisão, pela sua sensibilidade política, mas são motivados apenas pela letra da Constituição e pelos valores constitucionais. Aliás, porque por isso, foram, posto de lado, sendo por unanimidade, houve também votos vez, dos juízes que foram indicados por parte dos partidos sim, da maioria, não é? É verdade. E, portanto, desta vez o Governo não teve margem nenhuma para vir criticar uma interpretação restritiva da Constituição. E agora, qual é a margem, a partir de agora, deste Governo? Antes de entrarmos na solução ou nas alternativas? Sim, antes de entrarmos nas alternativas, quer dizer, é preciso nós tomarmos consciência que este chumbo do Tribunal Constitucional vem pôr em causa o orçamento. Eu não me refiro apenas à questão política, porque o facto do Governo andar permanentemente a fazer legislação que esbarre na Constituição, isso causa um dano ao país. Causa um dano ao país internamente, o clima de insegurança, de medo, o clima de que já nada é respeitado, que tudo pode ser posto em causa a qualquer momento, mas gera também uma intranquilidade internacional àqueles que observam a situação política e a situação económica do nosso país, que são muitos, como se sabe, dada a nossa situação. Mas, verdadeiramente, o que me ocorre neste momento dizer é que o Governo podia ter evitado tudo isto.
não o quis fazer e parece que quer insistir na mesma receita. Há bocado a Cristina dizia, parece que deixou uma porta aberta. Bom, eu acho que quem olha para isso dessa forma verdadeiramente não leu o acórdão. Porque o Tribunal chumba estas medidas com base no princípio da confiança, é verdade, mas não analisa nem a igualdade ou a proporcionalidade pela simples razão que no primeiro teste da confiança a medida não passa. E por isso, se o Governo tem uma ideia de que, bom, se nós pusermos não apenas em causa a confiança para os pensionistas do Estado, para os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações, que era o que estava em causa, mas se pusermos em causa a confiança para todos os pensionistas, talvez isto passe. Bom, eu acho que isto é um erro ao quadrado, isto é voltar a errar, a insistir no erro. Portanto, eu não recomendaria essa solução e partilho do ponto de vista daqueles que basta de erros. Porque quem olha para o nosso país de fora pode achar que o Governo tinha razão no primeiro momento, dizendo, bom, os nossos juízes estão a analisar de forma muito restritiva a Constituição. Bom, isso convence num primeiro momento. Não convence no segundo e muito menos no terceiro. E por isso, quem observa o país já começará a pensar, bom, se calhar o problema não é da Constituição nem do Tribunal Constitucional. Se calhar o problema, e é pura das verdades, está no Governo que não sabe governar de acordo e dentro da Constituição como tem a obrigação de fazer. E face a essa situação, como é que fica o Governo? Ora bem, nós temos, como já disse, a situação seguinte, é que nós temos um orçamento que, antes de ser promulgado, já está ferido de morte. Porque este orçamento já não se manterá assim. Estes valores refletiam-se exatamente nas contas públicas do próximo ano. Estão previstos no orçamento e por isso o Governo tem que alterar o orçamento. E o que é espantoso é que não tenhamos visto o Sr. Presidente da República até ver fazer nada. Nem chamou o Sr. Primeiro-Ministro, nem achou que devia ter uma conversa com ele. E repare, o Presidente da República que suscitou a fiscalização preventiva daquele diploma. É verdade, nós poderemos dizer que as instituições funcionam. Mas acontece o seguinte, é que este chumbo também coloca o Sr. Presidente da República perante um dilema. É que este chumbo do Tribunal Constitucional vem reforçar as dúvidas de constitucionalidade sobre as outras medidas do orçamento. Quer dizer, no orçamento tinha basicamente dois pilares. O corte das pensões e o corte nos salários. Bom, o corte das pensões está já afetado. E os outros? E o Sr. Presidente da República tem agora que escolher ou faz um pedido de preventivo na constitucionalidade do orçamento ou faz sucessivo. Ou então não faz nenhum deles. Mas a verdade é que o Tribunal será chamado, se não for pelo Presidente da República, será pelos deputados, a pronunciar-se. E a questão que eu coloco é a seguinte. Será melhor, do ponto de vista de um país que está a terminar o seu programa, terminar com as dúvidas de inconstitucionalidade já ou mantê-las? Eu acho que o pior é manter esta insegurança, é manter esta indefinição, é manter esta incerteza. Ou seja, este acórdão do Tribunal Constitucional vai exatamente reforçar essa sua posição de que o Presidente da República deve pedir a fiscalização preventiva da Eu acho que isso só vem reforçar as dúvidas de inconstitucionalidade, porque, repare, o Tribunal Constitucional já chumbou no passado os cortes nos salários por razões de proporcionalidade, nos salários da função pública, e este orçamento prevê o mesmo. Eu estou a basear-me nos acórdãos anteriores do Tribunal Constitucional. Mas o problema é político. É que imaginemos que o Sr. Presidente da República pede a fiscalização sucessiva. Isto significa que nós teremos uma decisão do Tribunal lá para março ou abril, um mês antes de acabar o programa. Eu acho que isso é o pior que nos pode acontecer. Por isso, eu aconselharia o Sr. Presidente da República a pensar bem, porque uma promulgação precipitada deste orçamento pode ser pior emenda que o soneto. Eu, neste momento, o que advogaria, sem nenhuma dúvida, é que se esclarecessem as dúvidas constitucionais do orçamento. Porque a permanecerem, isso será o pior para o sentimento de desconfiança e de insegurança com que os mercados olham para o nosso país. E como é que fica o Governo? Não respondeu à minha questão. Por outro lado, a Cristina pergunta, e agora o que fazer? Para substituir as medidas alternativas. Tendo em conta que os partidos da maioria têm aqui, segundo o que se sabe, posições divergentes. Da parte do CDS defende-se o aumento do IVA, da parte do PSD a situação é diferente. Pois, eu não partilho nem de uma nem de outra. Eu sou fiel àquilo que sempre pensei. O melhor que o Governo tem a fazer é parar de escavar, é parar com a austeridade. Porque isso será o melhor para a nossa economia. Se me perguntar o que é que se deve fazer, é muito simples, no meu ponto de vista. É aumentar o déficit. É não exagerar na dose.
se estas medidas valem 0,25 do produto interno bruto, então seria melhor aceitar que o déficit no próximo ano, em vez de 4, seria 4,25. E duvido muito que o déficit ou este alívio da austeridade não causasse também um impacto positivo na nossa economia. Nestes últimos meses, o que temos assistido é que a paragem da austeridade motivou uma economia um pouco, digamos, menos recessiva, mais animada, é verdade. Ora bem, mas isso deve-se não à ação do Governo, mas ao facto do Tribunal Constitucional ter impedido a ação do Governo. Por isso, mantendo-me fiel àquilo que sempre defendi, o melhor para a nossa economia e o melhor para o cumprimento do nosso memorando é parar de escavar, é parar com esta austeridade. E dar também alguma certeza e alguma segurança. Face a estas divergências na posição entre os partidos da maioria, o Governo tem ou não condições para continuar? Bem, eu, como digo, acho que há um problema político seríssimo quando nós chegamos ao fim de 3 anos e vemos que este Governo ainda não foi capaz de fazer um orçamento constitucional. Isto dá que pensar. É que ainda não fez um constitucional. Ainda não houve um orçamento que passasse sem nenhum problema constitucional. Eu acho que isto nunca aconteceu na nossa história. Isto diz muito da tendência do Governo para governar sempre no fio da navalha, sempre em litigância constitucional. E isso, como digo, causa um prejuízo sério ao país, porque todas as pessoas acham que o Estado agora pode fazer tudo o que o Executivo decidir, mesmo pondo em causa os seus direitos, mas também internacionalmente. Porque, como digo, se o Governo se podia defender internacionalmente dizendo bom, sabe, os nossos juízes são muito intransigentes, têm uma visão restritiva, ao fim de 3 anos e 3 chumbos, toda a gente lá fora começa a pensar que se calhar o problema é mesmo do Governo e da sua competência para governar. O aumento do IVA, caso se venha a confirmar essa medida alternativa... Bom, eu espero que não se confirme. Espero que não se confirme, porque isso seria péssimo para a nossa economia e seria um sinal de desespero do Governo. Eu acho que o melhor para o nosso país e para o Governo e para o cumprimento do nosso memorando seria justamente aceitar que o nosso Tribunal decidiu desta forma e, portanto, nós devemos aceitar que o déficit suba 0,25%. Sim, mas o que é certo é que a Troika exige medidas alternativas de qualidade, aliás, para fechar a 10ª avaliação. Bom, isso é o que está escrito. Está dependente disso mesmo. Não foi a Troika que exigiu. Isso resulta de um acordo entre a Troika e o Governo. Portanto, esta ideia que os maus da fita são a Troika e os bonzinhos são o Governo, desculpe, mas eu não compro essa ideia. Pelo contrário, nós ainda esta semana assistimos àquela paródia de ver o vice-primeiro-ministro inaugurar um relógio para contar os dias e as horas que faltam até a Troika se ir embora. O que dá vontade de rir, pensando que esse mesmo vice-primeiro-ministro foi um dos que fez tudo para que a Troika chegasse ao nosso país. E agora querem celebrar o abandono da Troika, ou a saída da Troika. Mas, mais uma vez, eu acho que isso resultou de um entendimento entre o Governo e a Troika. E eu acho que isso é um entendimento errado. O Governo aliou-se com quem não devia. É por isso também que escolhi o tweet da semana, exatamente, da Mariana Vieira da Silva, que é uma socióloga que foi adjunta do Ministério da Educação. Que escreveu, aliás, que o Governo podia ter-se aliado à Constituição contra a Troika, mas escolheu aliar-se à Troika contra a Constituição. Falhou. Isto é certeiro do ponto de vista político, porque é esta a opção do Governo. Ou se alia à Constituição ou se alia à Troika. A verdade é que o Governo já se aliou à Troika quando escreveu no resultado da avaliação que deveria substituir esta medida no caso dela ser considerada inconstitucional. E também começo a achar que a Troika perde um pouco a paciência, porque se a Troika, num determinado momento, acreditava, digamos, na competência do Governo e talvez pudesse atribuir algum excesso de zelo aos juízes do Tribunal Constitucional, agora deve pensar o contrário, porque ao fim de 3 chumbos é a altura para nós pensarmos se não estará a culpa não no Tribunal, eu há pouco perguntava-lhe, começava o acordo que foi feito entre o PS e o Governo sobre